Você não tinha isso, não? Cara, não. Eu sempre fui muito corajoso, assim. Isso é um ponto positivo que eu tenho. É óbvio que eu sempre tive coragem, mas com cautela, assim. Eu nunca fui louco de... Coragem você tinha, louco não. Louco não era. Eu sempre fui corajoso, mas não louco. Então, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, eu procuro entender o que eu vou fazer, e se der errado, quais são as chances disso, daquilo. Eu não sou o cara que aparece um maluco aqui e fala, bicho, você vai botar um dinheiro aqui, vai voltar tanto. Já não me pega. Porque eu preciso entender como é que é a dinâmica dessa situação, como é que isso vai ser e quais são os riscos. Então, quando eu entendo isso, e se eu tiver condições, eu vou sem medo. Porque eu já ponderei dentro da minha cabeça todas as situações. Então, no caso disso daí também foi assim, que dentro da construção também. Tanto é que eu não larguei meu emprego e fiquei desempregado, falei, agora eu vou ter que fazer dar certo. Entendi. Podia dar errado, e aí se desse errado, eu ia vender a casa lá pelo preço de custo, pegava meu dinheiro de volta e ia ver outra coisa para fazer, né? E aí na embalagem foi isso. Montei a loja de embalagem, e aí... Quando eu vi, o negócio foi tomando uma proporção maior, eu fui botando funcionário, e aí foi crescendo, e aí eu fui tendo a parte boa e fui tendo a parte ruim. Porque daí o que aconteceu? Eu nessa transição, eu falei, pô, acho que eu não vou mais mexer com obra. Vou mexer só com a embalagem, porque eu acho que eu gostei mais. Questão de gosto mesmo, assim, tô cansado de lidar com pedreiro, com prefeitura, com alvará, com mudança de regra, minha casa, minha vida, não quero mais saber disso. Vou lidar com comércio, gostei. E aí, meio que fiz essa transição e foquei só na classe A. Só que eu não tinha uma coisa que era primordial de ter, cara, que era esse conhecimento em gestão. Porque quando eu estava lidando com obra, era muito simples. Obra é muito simples. Você compra um terreno, se você tiver uma planilha e souber o básico do Excel, você lança lá quanto você gastou para comprar aquele terreno, quanto você gastou para comprar o tijolo, a pedra, a areia, o pedreiro, blá. Você só lança isso daí, no final você sabe quanto você gastou para construir aquela casa, por quanto você vendeu, isso menos isso, seu resultado. Era muito simples. No comércio não é assim. Porque no comércio você compra de várias indústrias diferentes. Cada uma vende de um jeito. Umas é à vista, outra é com 30 dias, outra é com 60, outra é com 15. Uma chega em uma semana, outra chega em 60 dias. Uma para no final do ano, outra não para. Então é um monte de situações que você começa a viver. E aí isso a compra. E a venda é a mesma situação. Você vende, que nem o meu embalagem, eu vendo para muita empresa. E tal. Então tem muita empresa que compra muito, mas compra a prazo. Então eu vendia com 30, 60 dias, vendia para uns no boleto, outros no cartão, outros no dinheiro. Então o que começa a acontecer? Você tem uma saída e uma entrada de dinheiro de forma desordenada e bagunçada. Você não tem mais aquele controle na mão como era. O fluxo de caixa, na né? obra. Você tem aquele fluxo de caixa maluco. Entendi. E você sem um controle, sem um conhecimento básico, você vai só vivendo. Nossa. Você só vai vivendo, né? Vai passando. E geralmente quando a gente monta uma empresa, a gente não pensa nisso, cara. A gente pensa o quê? O que eu vou fazer para vender mais? Uhum. É o marketing, é a ação de venda, é botar um outdoor em tal lugar, é fazer um panfleto não sei na onde. Agora com as redes sociais eu vou fazer um patrocinado aqui, eu vou fazer isso. Sim. É isso que você pensa no começo. E aí eu tinha uma empresa que vendia muito bem, só que eu não conseguia enxergar o dinheiro mais. E aí a sensação foi que eu comecei a pegar todo o dinheiro que eu tinha ganho na parte de obra, então eu começava a botar lá dentro e eu não via o que acontecia com ele. E cara, isso é terrível, porque você para de dormir bem à noite, aí eu me vi na situação do meu pai. Falei, cara, tô ficando igualzinho. Porque daí eu já não tinha mais férias, eu já viajava, mas eu estava pensando nas coisas que estavam acontecendo ali na empresa, se ia ter aquele pedido para fazer, se aquele boleto ia cobrir, se o cara ia pagar. Você começa a não ter paz. E aí aconteceu isso comigo. E aí eu comecei a perder dinheiro. Porque eu não entendia, eu estou dando alguns exemplos, mas são várias coisas. Uhum. Precificação, eu não sabia fazer preço. Então, tinha produto que eu botava preço errado, então eu acabava ganhando muito pouco. Tinha produto que eu comprava errado, eu não sabia comprar, comprava no olho. Então, cara, a gente é muito juvenil quando começa. E eu falo que a gente, porque assim, você vai trocando ideia com as outras pessoas falam assim, cara, aconteceu isso comigo também. Pode ser até outro ramo, né? Mas anda parecido. O perrengue é o mesmo. Se você não tem uma base de alguém que te ensina, assim, você vai fazer assim, assado, é assim que funciona. Se você não tem isso, é na raça. Você vai, aí você vai tomando paulada daqui, vai tomando paulada dali, e aí você... até você tomar consciência de que eu preciso fazer para isso parar de acontecer. Gasta é um processo longo, cara. Gasta um tempo. Não é do dia para noite. Você tem empresa também, e você também, com certeza, né, deve ter vivido momentos assim bastante. Que você teve que
calejar, pedalar ali, apanhar para calejar, né? E aí, isso aconteceu comigo. E aí foi onde entrei no ponto da gestão financeira. Então eu falei assim, pô, eu preciso entender o caminho do meu dinheiro. Eu preciso saber assim, o que acontece, como é que eu controlo isso, o que eu tenho que fazer, para onde vai meu dinheiro, com o que eu gasto, que despesa que eu tenho e quanto eu posso gastar, como é que eu faço uma meta decente, como é que eu coloco o preço. Então comecei a ter essa... Na verdade estou falando essas dúvidas, mas eu acho que naquele momento eu não sabia nem quais eram as dúvidas que eu tinha. Sabe quando você sabe que você tem um problema, mas você nem sabe as dúvidas que você tem daquele problema. Quando você nem perguntar para resolver. Mas é isso. Muita coisa junto. Sim. Muito problema ao mesmo tempo. Sim, e você não sabe qual. Você não sabe a pergunta que você faz. E por isso que é legal, cara, isso aqui que a gente está fazendo. Porque quando você começa a ver pessoas falando sobre, até as dúvidas. Cara, era minha dúvida. Você fala, pô, é isso aí que eu preciso estudar. Desmistifica na cabeça da pessoa. É quem pessoa. pergunta na sala de aula. Isso. Porque, que nem assim, a gente vai bater um papo aqui, quem assistir a gente não vai sair letrado nas coisas, mas ele vai entender assim, pô, é isso aqui que eu tenho que me aprofundar. Isso aqui é interessante eu estudar. Mas é isso que a gente estava falando, porque o que a gente falou aqui é que muitas vezes as pessoas querem ficar vendo lá de fora e não vê aqui a experiência que você teve. Isso aí não tem curso que ensina a experiência. É a vida, né, cara? E é você ter a possibilidade de ter contato com pessoas que tiveram essas situações e que estão abertas a contar. Porque também tem isso, assim, às vezes você conhece um monte de gente que tem, mas ninguém tá falando disso. Assim, o cara só quer falar que ele tá colhendo os louros. Não, eu tô bem e tal, mas não quero abrir o jogo, como é que foi. Né, fica meio mascarado, assim, então você não sabe nem para quem... Esse começo difícil, as dificuldades que você aprendeu na raça, né? Hoje, isso, devido ao esforço, a tentar entender, a resolver o problema, te traz na alta performance que você tem hoje. Né? Sobre tantos problemas, resolveu, hoje você já não... igual você passou pra gente aqui, é mais estratégico. Você vai sem medo porque é estratégico. Né? Vai estudar o nicho, o mercado, né? Então, para quem está em casa, eu penso, eu desejo, estuda, pô. É a necessidade da sua região? É um problema que a sua região tem? Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Brasil. Sua região, seu ambiente. As pessoas da região às vezes nem sabem o que está no mercado, o que é da área ou não. Entendeu? É igual, você não fez um estudo, você não verificou, bicho? Perguntei para um. Sim, você vai buscando informações, né? O casa tá dando bom, dá para você construir com 30 mil. Entendeu? O outro, vou ajudar meu pai. Entendeu? Isso aí. E além de estudar, o importante de você estudar é você estudar a fundo e não superficial. Porque daí você realmente checa. Porque assim, você escuta muita coisa de pessoas que às vezes não que elas falam da maldade, mas elas estão iludidas e estão falando aquilo que na verdade não é a realidade nua e crua. E aí quando você aprofunda, daí você vê que às vezes é diferente, às vezes é aquilo mesmo. Então eu sempre digo isso, assim, não fica na superficialidade. Porque parece que hoje tem que ser tudo muito rápido, né? Eu tenho que, já que a informação é rápida, eu tenho que... Vou olhar aqui rapidinho. Eu vou assistir uns 3, 4 vídeos aqui de 30 minutos e pronto, já tá bom. sabendo. É isso, agora vamos. E, cara, pode ser que dê certo, mas é a sua vida, né? Que você tá colocando ali. Esse cara tem mestrado. Cara, quando você monta uma empresa... Isso tem a ver com o seu destino, cara, com o seu futuro, como que vai ser você com seus filhos, como é que você vai fazer bagunçado. Como é que vai ser? Então, assim, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Com certeza. Tem muita gente, e eu falo isso com toda a certeza do mundo, que acaba virando escravo da própria empresa. E aí ele chega numa situação que ele não consegue mais sair daquilo, porque tem várias coisas, o bril, né? Tipo assim, eu não posso agora, vou voltar a ser funcionário. Tem essa questão. Tem a questão de ele não ter condições de largar a mão daquilo, porque não tem jeito, agora ele já tá com tudo ali, tem que ir até o fim. E tem várias situações. E aí, por quê? Porque às vezes entrou de cabeça no negócio, na loucura, e aí não consegue sair mais, e o que acontece? A vida, o dia a dia fica conturbado, né? Você traz... E é por isso que depois eu me aprofundei nessa parte de gestão financeira, porque quando eu entendi, quando eu fiquei nessa loucura aí, eu falei assim, eu preciso entender disso. Foi isso, assim. Não sei como é que é, não sei quais são minhas dúvidas, mas é isso aqui que eu preciso entender. Gestão financeira. Como é que funciona? Porque eu quero saber exatamente como é que eu gasto, como é que sai, como é que eu faço o preço, como é que eu quero ver. Não sei como é que vai ser. E aí fui buscar Sebrae, fiz todos os cursos que existiam no Sebrae, aprendi um monte de coisa, mas ainda não tava. Daí fui fazer curso em São Paulo, curso na internet. E aí até que fechou o pacote foi quando eu peguei um consultor
que era bem o que eu estava procurando. Assim, eu queria achar um cara que ele entendesse de gestão financeira e que tivesse uma empresa. Porque eu achava muito cara que entendia, mas não tinha uma empresa. E aí ele me trazia muitas coisas boas, mas na hora que eu ia aplicar no meu negócio, eu falava, cara, mas não deu certo. Aí eu falava pro cara, não deu certo. Ele, não, mas você faz assim. Daí eu vi que a fala dele era a fala de alguém que não viveu o processo. Teoria.